O indiscutível deixou de ser, a mentira cresceram-lhe as pernas. Estamos em marcha atrás, vamos em direção às cavernas. Os loucos agradecem, os sérios enlouquecem. Sentido em comum, zum, zum, zum. 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 Opa, o Chico e o Sancho fizeram um podcast. Somos Sentido em Comum, eu sou Nuno Sancho. Eu sou Francisco Delgado. Estamos de regresso ao estúdio depois de um episódio com uma conversa com o Hugo Soares. Anteriormente tivemos uma conversa também com o Bruno de Carvalho. Queria desde já agradecer a ambos, ao Bruno de Carvalho por ser a primeiro a vir aqui ao nosso estúdio, ao Hugo Soares por ter desde logo aceito o convite interessado por nós. Neste episódio estaremos apenas eu e o Francisco. Vamos procurar tentar explicar melhor o objetivo, a origem e o que é que pretendemos com este podcast. Para esse efeito, efetivamente, vamos precisar também do apoio das visualizações e para esse efeito gostaríamos que todas as pessoas que nos têm acompanhado e que temos tido um feedback maravilhoso nos sigam nas plataformas digitais, que são elas o YouTube, o Spotify e o Apple Podcasts. Também no Instagram, no Facebook, e estamos a tentar, ainda que não seja muito fácil no TikTok, também ter alguma expressão. É difícil, porque nós não temos um grande conhecimento na matéria, mas temos tido uma grande ajuda. Sim, era aí que eu queria ir a seguir. Em primeiro lugar, temos que fazer um agradecimento muito grande, muito grande ao nosso amigo João Couto. Tem sido incansável e, para além de ser incansável e de ser um nosso grande amigo, tem muito talento. O Couto, de facto, pelo menos é a sensação que eu tenho, é sem dúvida uma das pessoas mais talentosas da nossa cidade, pelo menos no que diz respeito à criação de conteúdo digital, à produção, ideias. É de facto, para mim, até ver o melhor. É a sensação e a experiência, não é? Porque Sim, eu já trabalho com o Couto desde 2020 e pronto. Claro, não é perfeito, eu também não sou perfeito, tem as suas falhas. Agora mais, porque também tem uma desculpa muito grande para nos dar, não é? Não, mas não tem falhado em quase nada. Não, nada. connosco. Eu acho que até está melhor. Está melhor desde agora, que foi pai. Desde que foi pai, acho que até está. E tem sido fenomenal. Sim, e deixo já aqui o conselho para todos que nos virem, se de facto precisarem de alguém que os ajude a, sei lá, a ter ideias para os seus negócios ou a explorar as redes sociais, digitalizar, o João Couto é sem dúvida uma aposta vencedora. Nós vamos deixar aqui em baixo o endereço, monte de ideias, o endereço dele, e quem quiser contactar, podem nos contactar a nós também na página, e nós certamente iremos dar o feedback máximo possível. Para além do Couto, há outra pessoa que também foi muito importante no arranque do nosso projeto, e temos que dar um agradecimento muito especial também à Priscila Martins, mais conhecida artisticamente por Pi, que também podemos deixar aqui em baixo o link para o Spotify dela, que ela é uma artista com temas já próprios e bons, flaviense, que fez o favor de nos cantar o nosso genérico. Um grande favor, não é? Um grande favor. Porque há momentos em que temos algum feedback e falam-nos mais vezes da música do que do conteúdo. E isto não é num tom pejorativo, mas sim a falar muito bem dela. Pronto, feitos estes agradecimentos que eram obrigatórios, em relação à ideia que nós tivemos para montar este podcast, podemos dizer que foi uma daquelas ideias como surgem muitas outras em contextos de amizade e de confraternização no Caminho de Santiago. A diferença desta para muitas das outras foi que esta conseguimos até ver concretizá-la. Nós pronto, somos amigos há alguns anos e a verdade é que eu também sentia que nós passávamos o dia, tu mandavas-me um podcast, eu mandava-te outro e depois surgia a ideia de eu digo isto, eu diria aquilo e depois, como tivemos bastante
demasiado tempo para estar juntos no caminho de Santiago, vamos, porque que não fazemos? Eu não sei se foi demasiado. Eu acho que foi demasiado pouco. Não é? Quer dizer, o caminho de Santiago é tão bom que passa tão rápido que parece pouco, mas por outro lado também acho que vamos o tempo certo. Se calhar se fôssemos mais vezes ou durante mais tempo a coisa perdia a piada. Acho que ainda não temos problemas físicos para o aguentar, mas depois de demasiado tempo, também não é cansativo fisicamente, mas psicologicamente também se torna mais cansativo. Fora de casa também é um problema estar muito tempo fora de casa. Acho que é o tempo certo. E outra coisa, eu acho que é tão bom o caminho que ser pouco tempo é benéfico, porque nos obriga a ter saudades muito depressa de voltar. No caminho, quando estás a chegar a Santiago, tens mais saudades de não estar no segundo dia do que vontade de chegar. Nós aqui em off estamos a falar sobre o caminho, porque foi lá que surgiu esta ideia, e sobre a hipótese do caminho ser feito a pé ou por bicicleta. Maioritariamente são estes os meios de transporte, quer dizer, a pé não é um transporte, mas que se utilizam mais. A diferença para mim é que o de bicicleta é muito rápido. E vivencias mais a pé. A pé é melhor. Eu já fiz 3, 4 vezes a pé e uma vez de bicicleta. Sem dúvida que a pé, pelo menos na minha perspectiva, na minha experiência, é melhor porque se aproveita mais o caminho. Aproveitas para refletir, aproveitas mais a cultura galega, seja ela qual for, seja ela de bares ou nas aldeias ou onde quer que esteja. Penso também que eu nunca fiz bicicleta, mas tenho a percepção também que vives mais e melhor a pé. De bicicleta, a mim pareceu-me com uma exigência física superior, ainda que isto pareça paradoxal, não é? Porque a pé, em teoria, custa-te mais a andar do que se fores de bicicleta, mas não. A mim custou-me mais de bicicleta, fisicamente, e depois não aproveitei tanto as paisagens, não é? Porque tu passas a correr nos sítios, vais a descer numa bicicleta, vais a 60, 50 km por hora, não te apercebes da beleza das paisagens. E o Caminho de Santiago também tem muito isso, para além da parte espiritual, que aí já cada um tem... Cada um vive como entender. Eu tenho um episódio, por acaso, engraçado relativamente a essa parte mais espiritual. Há uns anos, talvez a segunda vez que fiz o caminho, íamos num grupo grande de amigos que nos autodenominamos os bárbaros. E um companheiro bárbaro perguntou ao outro: "Oh, não sei quantos, onde é que compraste essas sapatilhas?" E ele responde muito a sério, olhando assim para trás: "Mas por que raio de pergunta é essa agora que eu estou aqui neste momento introspectivo?" Cada um vive o caminho à sua maneira, mas é uma experiência brutal. Quem não fez, faça. E de companheirismo também, não é? Em que vais unido num grupo e vens no mesmo grupo. Acho que é fenomenal o caminho. Eu tenho também boas experiências. Eu só fiz 2 vezes e as 2 vezes fui também com os Bárbaros, um grupo forte e bravo. Fizemos o caminho primitivo, o francês, e agora o do litoral. Exatamente. Temos que marcar próximo caminho. Gostávamos de saber experiências das pessoas que quiserem dar o feedback e dizer-nos qual o caminho que devemos fazer neste ano, não é? Talvez seja um caminho que vamos prolongar no calendário. Normalmente fazemos em junho. Talvez este ano seja em setembro ou outubro, mas gostaríamos de saber sugestões e ideias de caminhos, preferencialmente a pé, que sejam possíveis de fazer. Sim, este ano não será tão fácil ir em junho, não é? Porque sim. O nosso amigo Nuno... Vou ser pai, não é? Vou ser pai, e o Francisco dia 30 de maio. Eu vou-me casar. Portanto, escolhemos datas difíceis para mas por razões melhores que certamente iremos. Talvez iremos mais tarde. Melhor assim. Talvez. Não quero dar aqui nenhuma notícia em direto. Em direto não estamos, mas a ideia não será só o compromisso de ir, mas é bom ter a vontade de ir. Sim. E é algo que talvez possa perpetuar durante largos anos. E se quiserem culpar alguém pelo facto de agora estarem aí a ver-nos ou a ouvir-nos, foi o Santiago. Foi Santiago. Relativamente ao restante do podcast, isto aqui foi tudo construído e o papel parede por nós. Foi tudo, isto é num local, em casa do Francisco. É um estúdio montado por nós. Nós não tínhamos experiência, uma grande experiência nisto.
E tivemos a ajuda, como já falamos, do João Couto para a escolha do material, a montagem. Tivemos sorte a comprar as mobílias. E Muita agora, paciência tiveram connosco as meninas da... da As Leroy meninas e Merlin. os meninos Leroy da Merlin e do espaço. Fica lá em cima. Da JOM também. E da outra, não sei o nome. Uma. Não, o espaço casa... É assim. A espaço casa não. Espaço casa O não. espaço casa está atulhado. Espaço casa pode ter bons Materiais. artigos, mas para desarrumada é a minha casa, não é? Sim. Não, tem que arranjar um armazém. Portanto, aquilo tem sempre muito mais do que o que é exigível e necessário. Não dá para andar nos corredores sem bateres numa mesinha de cabeceira, ou Sim. num sofá, Ou ou num numa faqueiro. planta, num faqueiro. Esse. Tem que ter mais espaço. É, O espaço casa. Mas foi assim que surgiu a ideia. E aquilo que o Nuno estava a dizer há pouco continua a acontecer hoje, não é? Sempre que há alguma notícia assim mais fora da caixa, nós encaminhamos as notícias um para o outro e diríamos aquilo que cada um de nós faria se fosse confrontado com aquele assunto. Agora, para lá de ser uma troca, toda a gente faz isto. Hoje em dia é a troca de reels, a batalha de reels. Agora nós mandamos, ou enviamos podcasts, reels, o que seja, vídeos, para talvez enviar notícias, manter-nos informados e tentar retirar notícias ou informações que possam ser úteis aqui para este podcast. Portanto, estamos, de uma certa forma, a dar utilidade a coisas que fazíamos sem fundamento. Sim. Claro, muitas coisas sobre futebol, muitas coisas sobre política e outro tanto. E essa história da batalha de reels é engraçada porque muitas vezes estou no sofá com a Tânia a ver a televisão, a fazer outra coisa qualquer, e vou ao telemóvel por qualquer razão e tenho 5 reels que a Tânia me enviou, sendo que ela está a meio metro de mim ou colada a mim. Sim, e pois, toda a gente agora tem 1000 grupos, não é? Uma pessoa, obviamente, que para tu assegurares a resposta em todos os grupos, tens de despedir ou estar de baixa, porque de uma maneira ou de outra há sempre grupos que tu menosprezas. E uma pessoa ou outra conseguem dar vazão a muitos grupos. Sim, mas essas pessoas são pessoas com tempo, com pessoas com afazeres não menores, maiores, mas com bastante tempo. Nós Organizadas, são pessoas organizadas, conseguem. Eu acho que uma das ajudas é eles terem sempre as notificações ligadas. Então, estão sempre ligados por esse efeito. E queria desde já mandar aqui um abraço ao nosso amigo Chimpa por tão grande feito. É o melhor administrador de grupos de WhatsApp que existe à face da Terra. Uma pessoa extremamente organizada. No outro dia não, já foi há uns tempos, provavelmente agora a conta aumentou. Eu nem sabia que dava para fazer isso, mas tu consegues saber com quantas pessoas partilhas grupos de WhatsApp diferentes. E eu tinha 40 e tal grupos em comum com ele. E ele, com outro amigo dele, já tinha 60. Por isso reparem bem na dimensão da capacidade que este homem tem que ter para gerir tantos grupos do WhatsApp. É um bom gestor, perdeu-se um grande gestor de talvez recursos humanos ou algo do género. Muito bem. A seguir, nós podíamos dizer que o Caminho de Santiago, em Chaves, carece de exploração. E isso era uma coisa que nós gostávamos de reverter à nossa maneira. Da mesma forma que podemos utilizar este podcast para emitir opiniões sobre política, desporto e tudo mais, também podemos emitir opiniões sobre o Caminho de Santiago e como é que achamos que ele deve estar ou não explorado. Hoje nós somos tão livres que hoje fizemos já publicidade a 3 ou 4 marcas e não temos nada porque o fazer, mas fizemos. Atenção, nada contra o espaço de casa. Não. Só a arrumação é que podia ser melhor. Sim, mas tudo de bom. Nós relativamente ao Caminho de Santiago até poderíamos lançar um desafio e criar um grupo, algo de pessoas que estivessem interessadas em este ano fazer o Caminho de Santiago desde Chaves até Santiago. Podemos perguntar aos bárbaros se não se importam de deixar a mosca do sentido comum nas camisolas que costumamos fazer todos os anos. Sublimação. de um grande local do Euroshopping. Mas podíamos lançar o desafio de fazer o Caminho de Santiago com o máximo de pessoas. Não é um clube de atletismo, nem um grupo de atletismo, nem é fazer um grupo de pessoas que estivesse interessada ou que tivesse vontade, que nunca tinha feito, de fazer. Seria bonito, que nós nunca fizemos, o caminho desde casa
Desde Chaves. Sim, Casas, Chaves, até Santiago e tentar perceber, claro, que haverá pessoas que querem antes fazer bicicleta, outros querem fazer a pé e tentar criar um grupo, uma ideia de valorizar o caminho de Santiago desde Chaves até Santiago. Julgo que é o caminho da Prata. Essa é outra vantagem de morar em Chaves. Se nós quisermos fazer o caminho de Santiago, podemos sair. Quer dizer, morando em Lisboa ou no Porto, também se pode sair de casa e fazer o caminho de Santiago. Sim, mas o da Prata não. Da Prata, não. Sim, de Vila Pouca da Guiar também podem. Isso é interessante. Eu gostava de saber, Nuno, tu com os teus 32 anos, 33, mas eu também Sim. faço 32 este ano. E o O que 4. é que decidiste sediar-te nesta bela cidade romana? É importante também referir que nós somos os dois aqui de Chaves, vivemos aqui em Chaves. Eu estudei na Covilhã e aos 23 anos, salvo erro, 24, não 23. Por sorte, por azar, eu claro que fiz o que fazem todos os estudantes. Ela enviou 1000 currículos para todo lado e no início não estava à espera vir viver para Chaves. Pensei em ir viver para uma cidade maior, uma cidade talvez mais vocacionada para pessoas com 23, 24, 25 anos. Mas fui convidado para fazer um estágio de verão num banco aqui em Chaves. Já agora podes fazer publicidade ao banco também. É o melhor banco, ou pelo menos Trás-os-Montes, Millennium BCP. E pronto, comecei a trabalhar lá e olha, até hoje fará 10 anos em julho que trabalho no banco. E depois foi umas coisas atrás de outras. Portanto, comecei a trabalhar, fiquei efetivo, comprei casa. Eu sou muito feliz aqui no interior. Eu não tive a experiência que o Francisco a seguir irá dizer, que é viver em Lisboa e viver no Porto. Foi uma consequência de evolução na vida. Pois já trabalhei em vários locais aqui em Trás-os-Montes. Identifico-me muito com Trás-os-Montes. Acho que a minha forma de falar se facilmente percebe que sou muito transmontano e sou feliz. Efetivamente, há coisas que isto é muito fácil de perceber que nós não temos, que tem no litoral, mas tantas mais coisas que nós temos. E tu, Francisco? De facto, no meu caso, tenho um termo de comparação firme, não é? Porque eu Já estudaste e trabalhaste. estudei em Lisboa e trabalhei no Porto. E no Porto trabalhei e estudei em simultâneo, até inclusivamente. E no meu caso foi mais pensada a coisa. Não foi tanto a vida que me trouxe para cá. Fui eu que fiz questão de ficar aqui. Mas foi com muita ponderação. Eu lembro-me quando estava a estudar em Lisboa, ainda com, sei lá, 19, 20, 21 anos. Não tenho ideia bem presente, mas devia andar por aí. Discuti muito com os meus primos sobre isso. Porque os meus tios também são todos cá de Chaves, à semelhança dos meus pais, mas todos eles foram para o litoral, para Lisboa. E o meu pai e a minha mãe foram os únicos das respectivas famílias a ficarem cá. E eu não sei se foi por influência deles, ainda que indireta, também passei a certa altura a ter essa vontade. E as discussões que eu tinha com os meus primos na altura tinham muito a ver com o tempo. Porque o tempo é importantíssimo e é uma coisa que me mete confusão no Porto e em Lisboa. Eu bem sei que há casos de pessoas que moram no Porto e em Lisboa que não têm esta complicação, mas a grande maioria tem. Eu tinha, que era ficar horas e horas presa no trânsito. Isso para mim é uma coisa que me mete imensa confusão. A ti não te mete confusão? Eu acho que existe, mete-me confusão, obviamente, mas acho que existe uma coisa na nossa idade que a mim me assusta mais, que é o síndrome do tempo. Acho que as pessoas, para justificar que a vida é importante, é relevante, as pessoas têm a necessidade de mostrar que nunca têm tempo para nada. Estão sempre preocupadas com algo, estão sempre... Isso é muito próximo dos meios mais urbanos, mais, neste caso um litoral, em que o tempo, nós temos de ter sempre o tempo preenchido, senão a nossa vida não está a ser produtiva. E realmente isto é um contrassenso, porque eu
moro no interior e queixo-me de não ter tempo também. Sim, mas não sentes que normalmente da nossa idade, da nossa faixa etária, as pessoas que normalmente com mais sucesso são aquelas que mostram ter a vida mais ocupada, ter a agenda preenchida, serem quase inacessíveis. E eu acho que isso efetivamente não é porta-estandartes de sucesso. O sucesso será outra coisa, mas não ter tempo. Concordo. E no Em litoral ainda absoluto. traz menos por causa do Concordo em absoluto. do- Houve uma experiência que me marcou, não vou estar aqui a esmiuçar o trajeto, mas sei que tinha acabado de chegar a Lisboa, estudante, universitário, 17 anos, e queria ir de minha casa, Campo Lide, até casa dos meus tios em Cascais. E demorei de transportes públicos 2 horas e meia. Não sei se tive azar naquele dia, o metro ficava um bocado longe, tive que andar a pé. Depois o comboio, quando eu cheguei ao Castro também não estava lá, tive que esperar, mas 2 horas e meia. 2 horas e meia dá quase para ir a Madrid, desde aqui. Não sentes que as pessoas deviam tomar um tempo? Porque nós não temos tempo. Uma das coisas que necessitávamos era ter tempo para pensar, para viver e não sempre ocupado, e que o sucesso não está aí. É verdade, até repara, este exemplo que nós estamos a ter aqui do podcast é um bocado isso. Nós hoje chegamos aqui, sentamos-nos em 2 minutos e começamos a falar. Então isto não foi preparado. Nada, não foi preparado, mas porquê é que não foi preparado? Porque talvez tenhamos algo para dizer, temos alguma sintonia e também. Sim. A base, porque não tivemos tempo. Não tivemos Está bem, mas o não termos preparado, estamos a falar sobre temas não aleatórios, mas que nós foram pensados, mas não foram discutidos do que vamos dizer. Claro que eu estou a entender o que estás a dizer. Para além da questão do trânsito, que está relacionada com o tempo, também há claro, ser daqui também me faz querer voltar para cá, não é? Eu cresci aqui. A questão da segurança, sendo certo que Portugal não é um país que sofra de insegurança, pelo menos de forma exacerbada, aqui a segurança, eu não digo segurança em termos de criminalidade. Qualquer pessoa pode roubar o carro. Estamos a Sim, falar. não é em termos de criminalidade, é a segurança de também tem contras isso, mas tu andas na rua e conheces as pessoas. Não, é difícil encontrar alguém com quem não tenhas uma pessoa em comum e se for preciso resolver aquele assunto, consegues, porque o teu entorno te permite estar numa bolha em que tu conheces toda a gente. Sim. Isso, por um lado, é mau O lado é mau porque nunca passa despercebido. e retira-te privacidade, mas por outro lado, é bom porque é seguro. É raro a rua onde passas ou não tenhas uma história para contar com alguém que é dessa rua. Sim. Ou pelo menos eu vou contigo várias vezes, vamos na rua e conhecemos ou aquele ali, o outro. E depois, o argumento que na altura os meus primos usavam para me tentar convencer a fazer a minha vida em Lisboa era sobretudo o acesso a espetáculos, claro, a empregos diferenciados, a eventos desportivos, a estar próximo do aeroporto se quisesse fazer uma viagem. Há uma desculpa que a mim me assusta e me chateia mais, que é nem o shopping aí tens. Pois, mas é um... E repara, agenda cultural diversificada, conseguis passar despercebido em alguns sítios. Hoje apetece ir a um bar e amanhã vais a um bar diferente. Hoje apetece ir a uma livraria e amanhã vais a uma livraria diferente que tem livros que a outra não tem. Pronto, isso é tudo verdade. Mas nós, aqui em Chaves, desde que temos a autoestrada até à porta de casa, praticamente, estamos a 1h15 do Porto. 3 horas de Madrid. 3 horas de É Madrid. antagónico, mas a capital de Espanha está muito mais próxima do que a capital portuguesa. É antagónico e estranho por ser mais perto em termos temporais e mais amigo da carteira também. Muito mais. Ir daqui à paragem de comboios mais próxima, que será a Godinha, são 40 minutos. É que se fores caminho Pais, metes gasóleo, é mais barato a gasolina. E depois de lá a Madrid também, se for pensado, serão 20, 25 euros por comboio, por viagem de comboio. E fica 1h57. Por todas estas razões, e claro, depois entretanto também constitui aqui a minha vida, não é? Comprei casa. Acho que foi uma facilidade estarmos, eu também, mas estarmos aqui no interior, se calhar fez-nos chegar mais rápido esse sonho, para mim era um sonho. É.
era muito difícil eu, com a idade que tenho hoje, ter uma casa como a que tenho aqui em Lisboa, no Porto. Isso era impossível. Isso era Para a minha impossível. carteira, sim. E Talvez para a para minha também para a não, para a tua, minha talvez menos. não. Para a minha menos. Eu comprei também casa, né, com 25 anos, em 2019, 2020, e só consegui, porque efetivamente também vivíamos numa cidade não mais pequena, mas mais no interior, onde é que existia menos oferta, mas também menos procura, e efetivamente conseguimos, e talvez esse seja o epicentro onde tu possas constituir família, porque a mim choca-me um bocadinho, não é aqui criar uma ideia demagógica, mas choca-me um bocadinho uma pessoa ou um casal que trabalha. Acho que isso é profundamente ingrato e injusto. Por exemplo, trabalhamos os dois numa superfície comercial, ganhamos os dois 1000 e poucos euros, ou 1000 euros, e chegamos ao fim do mês não temos capacidade. Não é para comprar, é para ter uma casa digna para eventualmente ter um filho. Acho que existe dignidade. Acho que a casa onde as pessoas vivem é a trave mestra Como é que diz aquele deputado espanhol? una casa, una família. Na casa ou na família. Eu penso que isto é a base. Eu acho que não sendo um dever do Estado direto dar uma casa, é um direito das pessoas, como ter saúde e educação, se fizerem por isso, ter o direito de ter uma casa. Desculpa, o direito à habitação é um direito constitucionalmente Eu consagrado. sei, mas é consagrado, por isso é que existe habitação pública. Mas neste momento podemos perceber e ver que existe uma dificuldade. Eu já não estou a falar de pessoas que têm infelicidades na vida, é pessoas que trabalham, pessoas que têm, estão em Lisboa, Porto, pessoas que trabalham, têm uma vida digna. E que recebem, algumas delas, até acima do salário mínimo. Pá, essas pessoas, como é que vai explicar que ganhamos 2000 euros e 1300 euros são para a casa? 1300 também estás a exagerar. Sendo que. 1300 euros de renda? Isso é um exagero. Pois está bem. Sendo que o governo considera isso uma renda moderada. Não é? O governo considerou, para os devidos efeitos de impostos, que 1300 euros era uma renda em que a pessoa que estava a alugar não ia pagar o imposto máximo. Ele só colocou, quanto mais alto colocasse a renda, mais tendencialmente o senhorio podia baixar, porque o imposto era Eu, mais por baixo. acaso, não conheço bem a medida, mas isso também deve ter a ver com o número de habitações que tem o imóvel em causa. Porque isso é uma coisa que me mete confusão. Porque repara, se tu tens uma casa com 5 quartos e a renda são 1300 euros, é caro, é. Mas é muito mais caro teres uma casa com 2 quartos e a renda ser 900. Quanto é que será a renda média em Lisboa? De um T2? Depende da zona. Depende da zona. Se me falares de Lisboa cidade, sem contar com a área metropolitana. A área metropolitana. A área metropolitana é dispar, não é? Porque a área metropolitana podes ir de Louros. Mas de menos de 1000 euros vejo difícil um T2. Não tenho isso bem presente, tu devias ter mais. Tenho, por isso por te estar a dizer que isso certamente é mais de 1000 euros. Não é uma crise, como talvez uma crise como se está a fazer e como se está a colocar, mas a escola EB23 ou a escola secundária de Lisboa, a pessoa, o funcionário, que o porteiro, a cozinheira, recebe exatamente o mesmo em Lisboa que em Chaves. Aí está. Essa é outra das razões que me fez querer ficar aqui. Neste momento tenho alguns negócios, poucos, e ganho pouco dinheiro com eles, mas sou funcionário público. E sendo funcionário público, o meu salário está tabulado. E é indiferente estar aqui, ou na Câmara Municipal de Lisboa, ou na Câmara Municipal do Porto. Claro. E o custo de vida aqui é inferior. É inferior o custo de vida, porque a habitação é o custo maior da vida de uma pessoa. É inferior porque, apesar de não termos grandes transportes públicos ou acesso a transportes públicos, também o gasto em transportes é menor e consegues ter uma vida mais. Claro que se calhar os teus negócios que tens, se fossem em Lisboa, também teriam mais rentabilidade, mas como é que terias acesso a eles tão... Não, provavelmente daria mais rentabilidade, mas também teria mais custos. Investimento muito maior. Investimento muito maior, os custos muito maiores. Só os trabalhadores é que provavelmente receberiam o mesmo. Só os trabalhadores é que... efetivamente, viver no interior, para lá da gastronomia ser ótima,
tem muitas vantagens, traz as suas desvantagens. Penso que o acesso ao mar sempre foi algo que eu gostei muito e que me fascinou. É um entrave, não é? Mas temos coisas tão lindas e tão maravilhosas. Mas está tudo tão perto. É É 1 hora e 1 quarto. É verdade. Demoras mais a fazer a VCI em hora de ponta, se quiseres ir das Antas até Matosinhos, Sim. do que ir de Chaves ao Porto na autoestrada se não tiveres nenhum acidente. Acidente ou nenhum percalço ou qualquer coisa. Como ainda há uns dias fizemos essa viagem a Madrid de comboio, fiquei fascinado com a utilidade do comboio. É pena Portugal não ter investido na rede ferroviária a seu tempo, porque facilitava-nos a vida a todos. O facto de ter aquele comboio valorizou imenso a Galiza. E a prova de que há muitas pessoas a vir para cá agora, a prova não, o Covid trouxe-nos muitas coisas más e muitas coisas boas. Uma das coisas boas, na minha opinião, que nos trouxe foi a hipótese do trabalho remoto ser uma coisa agora mais Libertar-te do escritório. consensual, libertar-te do escritório. E nós estamos a receber aqui, e também onde estar a receber em boticas, tenho relatos disso, os chamados nómadas digitais, que procuram precisamente manter os rendimentos que oferiam a trabalhar nas grandes urbes, mas com o conforto da vida do interior. E mais, há outra coisa importante, que é, eu ia dizer quando pensares em ter filhos, não, tu já tens que ter pensado nisso muitas de vezes. Se tivesses um filho em Lisboa e tivesses o azar de não ter uma escola perto da tua residência, que permitisse ir a pé ou uma viagem de 5 minutos de carro, corrias o risco de perder também aí horas no trânsito, porque repara, depois os miúdos têm escola. A seguir à escola, pelo menos é o que eu vejo, depois têm o futebol, ou têm o karaté, ou têm balé, ou têm o que quer que seja. Como é que tu fazes para depois, numa cidade grande, andares com eles para trás e para a frente? Aqui é muito simples. Aqui é muito simples, e se tiveres o apoio familiar, ainda mais simples é. Efetivamente, a vida familiar, o dia-a-dia familiar, certamente será mais simples aqui. No meu caso, já estive a trabalhar fora em Vila Pouca, mas neste momento estou a trabalhar em Chaves, vivo a 4 minutos do meu local de trabalho. Vou, maioritariamente das vezes, almoçar a casa. E tu até devias ir a pé para o trabalho. Eu vou muitas vezes, mas eu como vou quase sempre atrasado, quer dizer, eu não vou atrasado, portanto, eu gosto de me adiantar, vou de carro, mera comodidade e para isso, efetivamente, poderia ir a pé. Relativamente ao futuro, eu penso que aqui em Trás-os-Montes temos muito potencial. O que é que achas que poderíamos melhorar, não só no interior de Portugal, para tornar isto bem mais apetecível para as pessoas que viriam para cá logo quando acabar a universidade, porque grande parte dos teus amigos não vieram mais para cá, foram para a universidade. O que é que poderia tornar isto muito mais atrativo? Mas estás a falar disto da nossa cidade? Não, o interior. O interior, acho que os problemas eventuais que existem no interior de Portugal quase são transversais a todas as cidades. Claro que aqui... Para, a saúde é um ponto importantíssimo quando tu decides ter uma família, sobretudo ter filhos, não é? Tu não queres ter um filho e estás sobressaltado com a hipótese de ele ficar doente durante a noite e tens que fazer 70 km para ir com ele às urgências. Eu acho que isso era uma das coisas mais importantes. Agora estou a falar no interior. Vila Real pode ser considerado interior ainda. Mas não tem esse entrave. Não tem esse entrave. Não é? Eu, se fosse um nómada digital, um holandês que quisesse sediar-me no interior transmontano, não sei, provavelmente acabaria, infelizmente, por sediar-me em Vila Real só pelo simples facto de ter urgência pediátrica. A Régua é um paraíso lindíssimo, e tem o Douro, tem tudo, e está muito próximo de tudo. Nós aqui estamos um bocadinho mais esquecidos. Mas se me dissesses uma coisa a alterar, para mim tinha sobretudo a ver com isso. A saúde não está bem, nem aqui, nem em Lisboa. Mas a ausência da urgência pediátrica, para mim, é um entrave fortíssimo a que as pessoas... E um dos aspectos a melhorar, que foi isso que no fundo tu me perguntaste. Sim, e a verdade é que na aldeia mais longínqua de Montalegre, na mercearia, a Coca-Cola custa 23%, e no centro de Lisboa a Coca-Cola também custa 23% o IVA, não é? Sim, mas isso aí já... Eu sei que é transversal, só que quando nós dizemos que é um direito de todos, nós todos temos deveres, também temos de ter direitos, seja, claro que não vou dizer que seja ele qual seja o custo
mas deveríamos ter mais atenção e que a saúde chegue aqui, seja ele da que maneira que for. Se for por iniciativa É evidente. privada, seja por iniciativa pública, temos é que ter aqui os serviços básicos para ter uma vida confortável e É saudável. evidente que não podemos ter uma urgência Não. nem pediátrica, nem sem ser pediátrica em todas as localidades. Não. Agora, aqui em Chaves, eu acho que isso era fundamental porque nós representamos, ou somos a maior cidade do Alto Tâmega e isto temos aqui, eu não quero dizer nenhum disparate, mas 70, 80 mil pessoas, não sei, há de ser um número a rondar esta dimensão. Eu diria saúde, diria emprego, que é algo que se tem explorado, e também educação. Portanto, as cidades que têm evoluído mais no interior, como a Covilhã, como o Viseu, como o Vila Real, estão todas anexadas a esse crescimento a Universidade, os Estudos Politécnicos, Bragança, que nós fomos perdendo. Sim, agora a UTAD vai ter medicina, não é? Sim, mas obviamente que o tal vai ter medicina, será em Vila Real e é expectável um crescimento muito grande para aquela universidade, porque de uma maneira ou de outra o investimento será grande e poderá potenciar muitos mais cursos. E é bom para aqui também, para É nós. ótimo. Vamos lá ver. Existe um complexo de inferioridade das pessoas de Vila Real comparativamente com os Chaves, mas eles têm levado isto. Estou a ser irónico. E têm levado isto muito a sério. E efetivamente Vila Real tem crescido mais que Chaves, mas o crescimento de Vila Real, de uma maneira ou de outra, também valoriza Trás-os-Montes e Chaves. Sim, e atenção, o crescimento de Vila Real, sem querer tirar mérito a agentes de Vila Real, também está muito alicerçado nas decisões de Lisboa. Né? Sim, se fizermos as contas. Porque eu tenho a certeza que se dependesse dos decisores flavienses locais, teríamos a urgência pediátrica aqui a funcionar, Não estou a dizer que tínhamos aqui uma universidade com múltiplas ofertas disciplinares e isso não acontece porque nós não decidimos. não é porque uma alma caridosa qualquer que num largo qualquer aqui sabes, já pá, isso não quero. Claro que não. Obviamente que fomos perdendo, estamos perdendo. Nós gostaríamos também se os espectadores, se os ouvintes poderiam dizer-nos o que é que, sendo de Chaves, não de Chaves, claro, do interior, o que é que mudariam no interior, o que é que melhorariam no interior e o que é que melhorariam no sítio onde estão. E nós certamente, mais tarde ou mais cedo, talvez mais cedo que tarde, iremos dar feedback, iremos dar voz a essas pessoas, sempre e quando elas estejam dispostas a dar a sua opinião, e diremos certamente o nome da pessoa e o que é que ela disse. Tenho a certeza que o nosso amigo gestor de redes sociais. redes sociais e de administrador de grupos do WhatsApp terá tempo para fazer uma outra sugestão. Sim, mas essa frase sugestão desportiva certamente que hoje não vai ser abordada, não foi abordada, relativamente a viver no interior e as mais-valias e menos-valias. Acho que já falamos o suficiente. Acho que é importante perceber que quanto mais jovens estivermos aqui, mais dinâmicas vamos ter. Quanto mais fizermos pela nossa cidade, pelo nosso espaço, ela mais vai crescer, e que ainda somos jovens, temos muito pela frente e muito por que lutar. Somos jovens, mas cada vez me sinto menos jovem. Isso Talvez isso dá para outro programa inteiro, esse meu drama com a idade. Eu acho que estamos na idade ótima. Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos é não preocupar-nos tanto, não termos tantas preocupações, não pensarmos demasiado na vida, nos factos, no momento, porque tu, se pensasses tudo o que te preocupava, ou grande parte das coisas que te preocupavam na semana passada, nenhuma delas aconteceu, nenhuma delas foi um problema. Tentar preocupar-nos menos, levar a vida. Nós nem sabemos porquê, nem como, nem para que estamos cá, portanto é levar a vida como... Atenção, lá para casa, Kátia, o Nuno está muito irresponsável. Pensar, levar a vida o mais leve possível. Estou a brincar, concordo contigo. E tentar ser o mais feliz e menos preocupados possíveis. E agora, antes de nos despedirmos, eu queria aconselhar os nossos ouvintes e também espectadores, ou telespectadores, ou como eles quiserem smartphone espectadores, o que quiserem, a lerem este livro. Algoritmocracia. Sou uma espécie de Marcos Mendes da Witch ou Marcelo Rebelo de Sousa da Witch. Este livro chama-se
Algoritmocracia, e foi escrito pelo Adolfo Mesquita Nunes e tem o prefácio do Paulo Portas, pessoa que ambos admiramos muito, não é? Paulo São Portas. pessoas. Paulo Portas é leitura. Não, o vimos aos domingos. O Global é um dos casos em que nós vemos, às vezes, em direto e em simultâneo e partilhamos opiniões acerca daquilo que ele está a dizer. Acho que é importante às vezes ouvir coisas fora do espectro que nós estamos sempre habituados, como é a política nacional e nacional. Acho que ele faz um excelente trabalho. Indo ao conteúdo do livro, dizer que isto é um ensaio do Adolfo Mesquita Nunes sobre o impacto que a inteligência artificial e os algoritmos têm tido nas democracias ocidentais. Isto é, de que forma é que nós estamos a ser encaminhados pelos algoritmos para ir num sentido ou no outro. O livro explica tecnicamente como é que se formam os algoritmos, quais são os objetivos deles, que é, sobretudo, maioritariamente prender-nos ao ecrã, retirar informação sobre nós e depois entregar-nos aquilo que nós queremos ver e os nossos dados serem partilhados com as grandes empresas que pagam para ter acesso a esses dados. Pronto, eu acho que é uma leitura que encaixa bem nos tempos que nós vivemos. Duvido que este livro daqui a 10 anos se mantenha atual, porque me parece que o tema da inteligência artificial é algo que está numa mutação grande nesta altura, mas para leitura contemporânea parece-me o caminho certo para quem quer perceber melhor como é que funcionam os algoritmos com os quais todos os dias nós temos que lidar nos nossos telemóveis. E não só. O YouTube também tem algoritmos já. As próprias televisões têm algoritmos. Eu não percebo isso. Eu não sei se acontece contigo. Eu desligo a televisão e quando ligo, liga-se-me num canal diferente. O que me acontece a mim é que se nós falarmos sobre carros, sobre qualquer coisa, os dois, quando abres o telemóvel, aparece uma publicidade. Talvez só me aconteça a mim. Não, isso acontece a toda a gente. É estranho porque eu, às vezes, sobre um assunto que eu nem pesquisei, claro que se andas a pesquisar a semana toda automóveis, aparece no automóvel, mas eu nem pesquisei e aquele em específico que eu falei, aparece. Isso é assustador, mas isso já acontece há uns tempos Claro, largos. Eu lembro-me quando eu e a Tânia recebemos o nosso primeiro cão em casa. Claro, discutimos que ração é que havíamos de comprar, nada especial. Fui ao telemóvel e tinha a ração com a qual eu tinha acabado de falar com a Tânia espetada na publicidade do Instagram. Mas como é que isto é possível? É que eu não pesquisei em lado nenhum, só falei. Isso é assustador porque dá-te a entender que eles conseguem ouvir através do teu telemóvel. Por acaso isso não está explicado no livro? Porque talvez isso nem seja algo normal nem natural. O Netanyahu apareceu há pouco tempo numas imagens. Ele é primeiro-ministro de Israel, não sei se é primeiro-ministro ou presidente. Imperador. O líder de Israel. Uma fotografia com um telemóvel, com a câmara tapada e com o micro também coberto. Ele lá saberá porque é que faz isso. Acho que é tudo. Não queremos ser muito maçadores. Na próxima semana, se tudo correr bem, voltaremos com um convidado ou uma convidada. Muito obrigado por terem dispensado este bocadinho. Tchau. O indiscutível deixou de ser, a mentira cresceram-lhe as pernas. Estamos em marcha atrás, vamos em direção às cavernas. Os loucos agradecem, os sérios enlouquecem. Sentido em comum, zum, zum, zum. 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 Opa, o Chico e o Sancho fizeram um podcast.